Pronto? Então, vamos lá, de segunda ordem. Prepara aí. Se tiver alguém com sono, já é uma má influência. Já estamos gravando? Ah, que bom, é porque você não foi pego de surpresa. Não, não avisou, Felipe. Meus amigos, boa noite a todos. Coisa boa estar aqui com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da escala espírita, dessa primeira parte. Rodrigo, a Flor também, né? Vamos de segunda ordem. Esse é o item 107, vocês já deram uma lida. Diz o seguinte, vamos primeiro, o importante é sempre, como já foi dito, a caracterização da ordem. Essas características gerais, elas são o que a gente tem que ter muito claro. Não conheço ninguém que consiga explicitar as nuances das ordens que virão, das classes que virão, e ainda mais aquilo que as pessoas querem saber, tipo assim, fulano é benévolo ou é de sabedoria? O pessoal ainda, além de querer a definição bem clarinha, ainda quer um exemplo da pessoa. Então, esqueçam que nós não vamos conseguir, não dá. Nunca. Mas a segunda ordem, sim. E na segunda ordem, nós vamos ter que sempre fazer um critério comparativo com a terceira, porque ela é o inverso da terceira ordem. Né? Então, tudo que a terceira ordem não é, a segunda ordem é. Então, a gente compara bem. Veja, ó, predominância do espírito sobre a matéria. Se a gente olhar lá na terceira ordem, é o contrário, é a predominância da matéria sobre o espírito. E aí ele continua Kardec dizendo, desejo do bem. Isso aqui é muito importante, essa questão do desejo do bem. São as sutilezas filosóficas. Né? Esses espíritos, eles só desejam o bem. Porque o espírito imperfeito, que é a terceira ordem, ele é capaz de fazer as coisas sem desejar. Então, o espírito da terceira ordem, ele pode até fazer o bem ao outro, né? Por exemplo, ser útil, mas sem ter vontade, nem o desejo não ser sincero. Então, o chamado não é de coração. Né? Esse daqui, ele só deseja o bem. Então, quem só deseja o bem, obviamente, só faz o bem. Não tem plano B para ele. Quem deseja somente o bem, faz o bem. Agora, se ele tivesse dito aqui que ele só fazem o bem, ainda seria ainda um problema, porque ele poderia fazer sem desejar. Quando ele coloca desejo do bem, então, quem deseja o bem, obrigatoriamente faz o bem, tá certo? Porque a ação é o desejo colocado em prática. É o desejo colocado em prática. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Olha isso aqui também, esse termo, né, que ele coloca aqui, ó, suas qualidades e poderes para o bem. Isso também é uma questão, é uma novidade, né, que o Espiritismo nos traz, é que o bem nos torna poderosos, um poder moral. Ó, gente, acho que tem alguém lá embaixo.
aspectos, espíritos bons, lances da alma do espírito bom. Para uns são mais a questão da ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Os mais adiantados reúnem os saberes morais. Então, junta tanto esses três aspectos num só, quando ele vai progredindo num só, você coloca o último espírito da classe, né, da segunda ordem. Desmaterializados, perfeitos, né? Então, eu vou trocar. Uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que os espíritos bons erram. Olha que coisa. Muita gente não sabe disso. O pessoal não sabe nem que o espírito imperfeito erra, porque eles recebem comunicação de espírito imperfeito e não quer que tenha erro, pois os espíritos bons da segunda ordem, eles erram, porque há uma diferença entre o erro e a maldade. São duas coisas completamente diferentes. Os espíritos bons, eles estão no processo, eles estão ainda progredindo, ou então eles já seriam espíritos puros, né, os espíritos perfeitos. Então, o que eles não cometem, em hipótese alguma, é a maldade. Porque aí o que é? O que seria a maldade? Seria eu saber que estou errado e manter a opinião, mesmo sabendo que estou errado, que aí é por vaidade, aí é a característica do pseudo-sábio. Na revista Espírita, a gente vê alguns casos. A gente não consegue dizer qual é a categoria do espírito Lázaro. Lázaro tem ótimas comunicações, mas ele dá indícios de que seria um espírito da segunda ordem. É porque é muito, muito, muito difícil você dizer é ou não é. Você precisaria ter mais informações. Principalmente Lázaro, que a gente conhece pouco, é diferente de um Santo Agostinho, que a gente tem toda uma vida para fazer o exame. Mas o Lázaro, ele dá indícios de que é um espírito bom. Oi. Então, quer dizer que, no caso, o espírito de segunda ordem e o espírito perfeito, a diferença dos dois é que, no caso, um ainda volta a reencarnar e, no caso, o outro não reencarna mais? Isso é muito importante, mas eu vou já chegar nos puros. Ó. Espírito puro não reencarna. Espíritos puros não reencarnam. Só espíritos das duas outras ordens podem reencarnar.
Eu já ouvi, salvo engano, Cosme falando que o espírito poderia ingressar direto na segunda ordem. Isso me deixou meio confuso, quer dizer, puxa, o espírito não passaria nem por espírito imperfeito? Como é isso? A escala espírita só serve para multiplicações. Só serve para multiplicações. E assim, o que é que os Espíritos nos dizem? Que existem espíritos. Não. Quando nós nascemos o quê? Simples e ignorantes. Ninguém nasce calmo. Aí eles perguntam: você tem que passar sempre pela feira do mal? Não, tem que passar pela feira da ignorância. Então, existem espíritos que lá na origem acertaram. Eles fizeram as boas escolhas. Eles não quebraram a cara, ou eles quebraram a cara pela fieira da ignorância, mas aprenderam com os erros e foram pelo bom caminho. Se alguém me perguntar onde é que eles estão, não estão aqui. Eles não procurem no planeta Terra, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Aqui já nascem os rebeldes à lei de Deus. Então, aqui não é para os esses que foram pelo caminho reto. Eles não passam pela terceira ordem, eles passam pela ignorância e vão aprender. Então, é difícil, porque ele não tem exemplos. Tem um que é citado na revista espírita, ele dizendo, não, esse espírito passou pelo... ele foi direto para a segunda ordem. Agora, assim, é porque a gente, como a gente não conhece ninguém, a gente não tem a referência, né? E a gente tem que acertar, tem que errar. Se obrigatoriamente todos tivessem que passar pelo mal, aí você teria que dizer que a resposta teria que ser: tem que passar pela feira do mal, tem que passar pela feira da ignorância. Alguns aprenderam. Então, é possível. Não tem, mas não carne no nosso planeta. Nem carne nem carne, né? Porque aqui é planeta de provas e expiações. É para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Só reencarna aqui os rebeldes à lei de Deus. Vamos dividir juntos. Sim. Não, mas não é agora, é só quando chegar nos puros. Só quando chegar nos puros, tá? Não. Quando chegar nos puros, eu vou responder, né? Que Jesus não é ele que amou na terra. Então, não estando ainda. Não, eu falei do erro, né? Que o erro, o espírito, como ele reconhece o erro com tranquilidade, errei. Então, eu falei Lázaro, conhece os seus erros. Alô? Não, só para complementar isso que você disse, está na questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Questão 120, sobre a progressão dos espíritos. Alô? Vamos lá, né? Estamos trocando aqui de microfone. Não estando ainda com... sim, gente, isso aqui é muito importante também, ó. Eles têm os traços da existência corporal. Aí uma coisa que vocês precisam perceber, ó. Quanto mais o espírito evolui, menos essa forma nossa vai se diluindo, tá? Aí, mas é porque a gente cria imagens, né? Aí você vê
O espírito, para se apresentar, é que ele aparece com ela. Isso aqui é melhor. O perispírito pode, plasticamente, né, ele tem essa capacidade de dar uma resposta que o espírito queira. Mas com o passar do tempo, o espírito passa a ser algo muito, muito próximo da luz. Muito próximo de uma chama de luz indefinível. Assim. Os espíritos vão tentar nos explicar isso, que o espírito em si não tem forma. Quanto mais apegado à forma, mais, digamos assim, imperfeito ele é. Os espíritos no final, os espíritos puros já não têm, os bons ainda podem conservar alguns traços, mas entre eles não tem. Então, o espírito bom, ele não precisa, porque o espírito reconhece o outro. As pessoas não, mesmo os imperfeitos, gente, já têm essa habilidade. Porque é da natureza do espírito reconhecer o outro. Porque senão você vai dizer assim, como é que um obsessor te reconhecia se tu mudou de corpo? Porque você mudou de corpo. Você não tem, o seu perispírito agora não é mais moldado do jeito que quando teve um problema, a vingança entre você, é outro corpo, como é que ele lhe reconhece? Muitas pessoas acham que é porque o espírito ficou acompanhando desde a gravidez ali, todo momento, olha, eu tô te... Não. Mas é porque o espírito reconhece justamente pelos pensamentos. A percepção é toda de pensamento. Por isso que ele reconhece o outro sem precisar, digamos assim, olha, mudou de corpo, mas ele sabe quem é ainda, né? E aí ele vai dizer assim, mas vamos pro bom. Então, aqui ele já disse que ele não tem, né? De outro modo, seria espírito perfeito. Vamos lá, Felipe, só subir um pouquinho aqui para terminar. Eu queria o pessoal perguntar. Compreendem Deus e o infinito. Vocês lembram que o espírito imperfeito não compreende Deus? A ideia de infinito, pelo amor de Deus. E já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha o nosso anjo da guarda, por que é que ele nos escolhe? Porque quando bem é felicidade para ele, é felicidade. O amor que os une lhe é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Isso aqui vai ter lá uma outra pergunta que é assim, ó, os espíritos da segunda ordem não têm as más paixões, mas têm as boas. Os espíritos puros não têm nem as más nem as boas. Eles só são puro espírito. Mas isso é para outro debate, não é agora não, tá? Mas olha isso aqui, gente, ó. Olha a característica do espírito puro, ó. Não tem inveja nem remorso. Isso aqui foi muito importante para mim, para eu entender por que é que o trabalhador da última hora recebeu o mesmo salário do que trabalhou 11 horas, 12 horas, eu acho que são 12, né? Até a 11ª hora, ele fala assim, depois da 12, e que ele recebeu o mesmo salário, ok, mas o problema é o que trabalhou 12 aceitar isso de boa. Não é verdade? Pensando nas nossas leis trabalhistas, imagina, a pessoa trabalhou só 1 hora e o outro trabalhar 12, isso ia dar greve geral, viu, gente? O que trabalhou 12 recebeu o mesmo salário do que só trabalhou 1 hora. É porque quando você muda de ordem, não importa, assim, eles não vão ficar discutindo assim, não, mas é porque eu sou espírito bom há 1 bilhão de anos e tu chegou agora. O outro, não, eu já sou aqui há 1 bilhão e 200 milhões de anos, eu tenho um privilégio. Não, porque não tem a inveja. E outra coisa, que os espíritos não têm os remorsos. Por que é importante não ter remorso? Não, mas não é porque terminou tudo. Mas por que você... Qual seria o problema do remorso? Imagina.
Mas, não, é porque os espíritos bons, eles lembram das imperfeições, dos assassínios que eles cometeram, dos suicídios que eles cometeram, de todas as atrocidades que eles cometeram, porque a não ser que eles sejam aquele grupo lá que foi direto, que o Eudes falou, que foi direto. Mas aqui não é o caso. Esse aqui que nós estamos estudando é os que passaram da primeira ordem. Se eles tivessem remorsos, eles não iam gozar da felicidade, porque eles iam ficar lembrando, mas eu matei tantos, eu fiz tantas coisas. Por isso que eles já não têm os remorsos, porque eles vão compreender o processo de aprendizado. A gente não aguenta. A gente não quer nem saber do nosso passado. Por quê? Porque o remorso é muito... Toda vida que a gente lembra do que a gente fez, a gente fica com tanta vergonha que a gente cria um bloqueio. Eu sei que vocês não são assim, que vocês estão tudo na segunda ordem, né? Mas assim, falando de experiência própria, a gente não quer lembrar do que fez de errado. A gente não quer, porque a gente quer parecer segunda ordem. Então a gente não quer lembrar, porque se eu lembrar eu vou ter que pagar, eu vou ter que, né? A minha consciência vai cobrar, vai ter que ter reparação. Então, o remorso é muito forte em nós. A inveja de olha, aquele outro é melhor, não sei o quê. Eles já não têm mais nada disso, por isso que são os bons, né? Deixa eu só terminar esse parágrafo, eu passo para vocês. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. E no Evangelho, Kardec diz assim: só o que é puro não precisa ser provado. Só espíritos puros não têm que passar por provas. Cadê, Felipe? Cadê as provas? Provas, eles não passam por expiação. Eles não têm expiação. Nós temos provas e expiações. Eles só têm que provar, aprender. Estão no processo de aprendizado. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida o que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-las. Leiam esse parágrafo. É esse tipo de coisa, gente, que eu digo, viu, a gente leu o livro dos Espíritos e nunca leu. Porque olha o papel dos espíritos da segunda ordem. Suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhe mostram dignos de proteção. É por isso que nós é quem temos que nos aproximar dele. Por quê? Porque se nós fizermos outras escolhas, eles respeitam. Eles respeitam. Por isso que eu é quem tenho que evocar meu anjo da guarda. Eu quem tenho que evocar os bons espíritos para querer a boa assistência. Eu quem tenho que dizer assim, olha, eu quero. Porque se ele diz, não, você não quer, eu não posso fazer nada. Eles não têm o direito de se intrometer no nosso livre-arbítrio. O espírito imperfeito se intromete no livre-arbítrio de todo mundo. Os bons, não. E esse final aqui, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Porque se você tiver que passar por isso, eles não podem impedir. Eles não podem impedir. Mas quem vai afastar os maus espíritos é sempre bons. Aí, quando encarnados, esse daqui eu não quero falar, não, porque nós estamos tratando do diálogo, né? A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bom gênio, gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstição e de ignorância, eles foram elevados a categorias de divindades benfazejas. Então, os espíritos superiores eram aqueles que eram tidos muitas vezes até pelo próprio Deus, né? Então, porque as pessoas confundiam, tá bom? Deixa eu passar a palavra para o Rodrigo. Quer fazer algum comentário? Ele se inscreveu? Está inscrito? Eu acho que tem alguém antes disso ia fazer uma pergunta. Evitar o mal. Eles não... E eles nos inspiram o bem, eles não querem que nós
Eu lembro que tem um caso na Revista Espírita que eu gosto muito, de um pai arrependido que vem ajudar o filho e ele, por exemplo, se joga quando o filho ia sofrer uma bala e atingir o filho, ele se joga na frente do caminho da bala, a bala atravessa ele como espírito, ele sente dor, a bala não atinge, e para ele desviou a bala, né? Mas ele ali, ó, ele está ajudando, mas olha a dose de sofrimento que ele tem, porque ele é espírito imperfeito. Ele sofre, mas ele está fazendo bem. Os espíritos bons, essa é a grande questão, que a gente nunca tem o termo certo. Ó. O nosso anjo da guarda fica feliz quando a gente cumpre os seus desígnios ou as suas inspirações. Quando a gente não cumpre, eles têm algum sentimento que não é o de felicidade, porque não faria o menor sentido dizer que o anjo da guarda está feliz porque eu não cumpri. Às vezes eu dizer, aí o Santo Agostinho no texto diz assim, ó, ele se entristece, mas você tem que, não pode ser, ele tem que usar uma palavra, mas ele tem que saber que não é o entristecer, se é a paixão nossa, a paixão triste, porque quando a gente se entristece com alguém, você diz, eu estou triste, daqui a pouco eu estou com raiva, daqui a pouco eu digo, nunca mais eu te ajudo, tu não merece, aí daqui a pouco tu já está esculhambando a pessoa. Porque aí a tristeza para nós é um vício, ela já é uma má paixão. Mas existe essa tristeza que é, digamos, o contrário da alegria. Aquilo não me provoca alegria. Então, quando eu vejo por isso que é interessante aquele texto que ele diz que a piedade antecede a caridade. Aí ele diz, a piedade é uma virtude triste. Por quê? Porque eu me sinto tomado, hoje seria empatia, né, que a gente usa, eu me sinto tomado pela dor do outro, eu sofro com ele, que é compaixão. Compaixão é sofrer com, né? Então tem isso. Rodrigo, sobre a segunda ordem, você que não está na segunda ordem. Pois é. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu não escuto mais o Cícero, por alguma razão. Porque eu calei, como espírito da... Tá certo. Então, vejam bem, eu tenho um comentário a fazer, mas é porque eu quero dar um exemplo que o Kardec dá, na verdade, de um espírito que está na segunda ordem, que é um espírito bondoso, mas que é distinto de um espírito de sabedoria, porque ele dá um exemplo na revista, e embora essas distinções tão claras elas sejam difíceis de fazer, essa distinção é interessante do ponto de vista prático. Mas eu posso falar depois que você apresentar os subtipos. O pessoal está estudando. Ele me ouviu? Agora eu te escuto. Não, eu estou dizendo que eu não vou trabalhar. Então, eu não vou trabalhar os subtítulos, eu vou trabalhar só a ordem. Então, você pode falar agora. Tá bom. Então, é um caso que eu sugiro depois que vocês leiam com calma. É de julho de 1866, que é do Projeto de Caixa Geral de Socorro e outras instituições para os espíritas. Que, em linhas gerais, é o seguinte: um médium estava presente num dos grupos espíritas de Paris e ele recebe uma comunicação de sua avó, que era um espírito que Kardec diz com excelentes intenções, com uma comunicação grande, bela e generosa, de uma bondade inegável, né? E aí nós vemos ali um exemplo
que eu acho muito interessante desse caráter, de um espírito que deseja apenas o bem, né? Ele já deseja apenas o bem. Só que é interessante, porque depois dessa comunicação, você vai vendo Kardec examinando, e era o seguinte, em linhas gerais, esse espírito, ele desejava o bem, apenas o bem, já não tinha mais más paixões lhe toldando a visão, né? Mas ele deseja o bem e ele faz algumas sugestões para os espíritas, dizendo que havia necessidade de se criar um caixa geral de socorro, os espíritas fariam doações, e essas doações ficariam no caixa geral de socorro, para ajudar os espíritas que precisassem de ajuda financeira. Essa é a ideia geral. Então, isso foi ditado numa comunicação. E aí, Kardec vai fazer um exame dessa comunicação, dizendo que o que lhe sobra em bondade lhe falta em prudência, que é justamente o que faz a distinção de um espírito que já deseja o bem e só o bem, mas que não domina os meios para atingir os fins, que é fazer o bem. Só que lhe falta o conhecimento exato dos meios para alcançar esse bem. E é isso que é a sabedoria, né? Então, o que é interessante é que, embora isso, vocês vão ver, né, na prática, seja muito difícil de fazer, às vezes vocês vão estar lidando com espíritos que já não são imperfeitos, que já são bons, ou que estão nessa linha tênue entre uma ordem e outra, não é? Porque eles existem, estão nessa linha tênue entre uma ordem e outra, mas não dominam exatamente os meios para se alcançar o fim. Então, eu acho que isso é relevante por uma razão. Quando você vai olhar lá os espíritos superiores, eles não apenas desejam apenas o bem, mas eles dominam inteiramente a ciência de como fazê-lo, sabe? Por isso que quando você vai lidar com um dilema moral e você vai propor aos espíritos, você não pode propor a um espírito, por exemplo, que se saiba muito bom, mas que não domine a ciência dos meios. Então, por isso é que nós recorremos a um espírito superior, porque ele já domina a ciência dos meios para alcançar os fins. Então, essas nuances, elas são didáticas, nós não vamos nos deter nelas, mas por que eu acho importante esse destaque? Porque a gente tem uma ideia mais clara do que é um espírito superior. Ele já deseja o bem, ele não tem mais o desejo do mal, isso é extraordinário, mas isso não está longe de ser suficiente para que você, identifique ali um espírito capaz de lhe guiar, não é? Então, eu acho isso importante, essa distinção, e eu gosto desse exemplo, né, porque ele é bem ilustrativo de quais são as qualidades que devem nos levar a reconhecer um espírito superior. Ele precisa dominar bem os meios para alcançar os fins, ele deseja apenas o bem, ele tem conhecimentos, bons do ponto de vista intelectual. Então, por isso, por exemplo, suas comunicações, elas sempre serão intelectualmente claras, distintas, né, sem ideias inúteis. Então ele é muito inteligente, ele não é só muito bom, né. E ao mesmo tempo, ele precisa lhe ajudar com clareza, a entender quais são os meios para fazer o bem da melhor maneira. Embora, vamos dizer, na prática, essa distinção ela não seja tão precisa, né, é importante para que a gente reconheça quem são aqueles a quem a gente pode recorrer para solucionar os dilemas da vida. É só isso que eu queria contribuir. Tá me ouvindo? Eu acho que ele não está conseguindo me ouvir. Oi, tá ouvindo? Ah, tá. Isso que o Rodrigo falou é muito importante. Eu estava já
tirar teu fone aí, teu áudio daqui, Rodrigo. Isso é importante. Para lá? É porque eu queria ficar falando. Agora eu volto para poder eu falar. Assim, é aquilo que a gente estava estudando, gente. Ó. O espírito superior, ele corrige, mas ele sempre aponta algo para ser feito. E isso que ele aponta é algo... Como é a expressão, hein, Rodrigo, que a gente usa? Tem uma expressão mais técnica que a gente diz assim, é algo, não sei, não é factível, não, tem uma palavrinha, quer dizer, algo possível, algo realizável, tipo assim, exequível, pronto, é algo que dê para, o espírito superior, ele orienta, ele aconselha, aí ele diz algo que você pode fazer, os meios para você alcançar, essa é a superioridade. E aí sempre tenham muito cuidado, porque a riqueza intelectual que o Rodrigo tá falando não é textos rebuscados, não tem a ver com isso não, viu, gente? É isso, os textos deles, as ideias deles têm começo, meio e fim, são encadeados e têm objetivos. Porque o espírito sempre sabe quem é a plateia que ele está falando. Então, se ele percebe que aquele é um meio que não domina determinados conceitos, ele não vai usar um conceito que ninguém entenda o que está acontecendo. Só espíritos imperfeitos fazem isso. Espíritos imperfeitos usam termos que ninguém entende porque ele quer ser admirado. Todo mundo acha... Lembra aquele personagem que tinha no Bem Amado, né? Que falava, o Dorico Paraguaçu, né? Que ele falava com linguajar muito inacessível, né? Para que o povo ficasse estupefato com o que ele estava falando, né? Então, os espíritos imperfeitos agem dessa maneira. Eles... É muito termo e pouco... Sabe aquele bolo bem bonitão que no final não tem gosto? Não tem gosto? É o espírito imperfeito. Eu tenho uma comparação com o espírito imperfeito e um bolo que eu nunca vou esquecer. É muito boa. Mas o Eudes vai chegar. Queria aproveitar essa fala do Rodrigo para novamente expressar a minha dificuldade em compreender a diferença que há entre a terceira e a segunda classe. Vou te explicar bem por quê. Porque, para mim, a quinta classe, que são os benévolos, ele é muito bom, com o exemplo que o Rodrigo deu. A quarta classe, que são os sábios, ele domina mais a parte intelectiva, a parte intelectual, sim, né? Sim. Tal. Para mim, a terceira classe reuniria os dois. E aí, a segunda classe fica meio que... Né, sinto dificuldade em compreender. Gostaria de uma explicação mais assim, clara de qual é a diferença do espírito de sabedoria para o espírito superior, entende? E é porque o superior a gente já sabe que ele vai reunir as três nuances da outra, né? Isso já ficou claro. Gente, até o iPad aqui desapareceu aqui. Deixa eu ver se eu tenho, colocar as minhas marcações. O Eudes sempre tem as melhores perguntas, é as que destrói até meu iPad aqui, sabe as perguntas? É sempre nesse nível. Ó, deixa eu... Então, é assim, ó. Então, os benévolos, a bondade neles é a qualidade dominante. Então, é o exemplo que eu dei, que vocês podem ler depois em julho de 66, sobre essa comunicação de um espírito benévolo, né? Então, há um bom desenvolvimento moral nesse sentido e apenas querem o bem e se dedicam ao bem, né? Então, mas lhes falta tanto a ciência quanto a sabedoria. O problema, querido, é que quando você tem só a sabedoria, Eudes, né? Pronto. Quando você tem só sabedoria, é um problema. Porque, veja bem, vamos imaginar, você é um espírito, você foi chamado para curar uma pessoa,
tá? Bem, você conhece bem os meios morais para se alcançar um resultado que é aproximar essa pessoa de Deus. Mas se você não conhece a ciência, isso implica em conhecer a célula, implica em conhecer as moléculas, implica em conhecer bem o sangue, os tipos sanguíneos e tudo mais, e até a ciência que a gente ainda nem possui, a sabedoria é limitada. A sabedoria é limitada, porque a sabedoria, ela é, em termos gerais, ela é o domínio dos meios, dos melhores meios, para alcançar a virtude. Tá? Então, ela é excelente. Nós devemos construir a nossa sabedoria. Inclusive, é o convite aqui, que é feito para nós todo o tempo, de construir a nossa sabedoria. Mas, se você não tiver a ciência desenvolvida no mais alto grau, a sabedoria, só ela te limitará. Entendeu? Só ela te limitará. Então, eu vou dar se você não conhecer os meios, não só os meios morais, mas os materiais, entendeu? E ter uma inteligência muito bem desenvolvida em todos os sentidos, tem alguns problemas que você não conseguirá resolver, ok? Então, vamos imaginar assim, um anjo guardião. Um anjo guardião. Você pede para ele curar um câncer, por exemplo. Pergunta, é possível curar esse câncer? Ele diz, é. Para ele lhe dizer ele não pode dominar só a sabedoria. Ele precisa. Ou então, ele precisa recorrer a ou se você pergunta isso a um espírito qualquer, se ele estiver sendo sincero, ele vai precisar recorrer a um que seja, pelo menos, que tenha domínio da ciência, entendeu? Porque é isso, para resolver uma série de coisas, a sabedoria não será suficiente, embora ela será suficiente para resolver grande parte dos nossos problemas. Por isso que os superiores, eles reúnem as qualidades dos inferiores, todas elas, entendeu? Eu posso complementar alguma coisa assim? Pode contribuir. Depois eu falo um pouco das minhas anotações também. O espírito benevolente, ele está preocupado com a moral, ele se dedica, né, a fazer o bem, mas como o Rodrigo falou, ele não tem lá tanto conhecimento para colocar em prática, inclusive a vontade dele de ajudar. O espírito de ciência, que viria em seguida, ele presta atenção, digamos assim, na construção do conhecimento para ele compreender a lei de Deus, as leis físicas, enfim, compreender o universo, o cosmos, a existência das coisas, ou seja, tudo que nos cerca. Mas quando ele faz isso, ele não faz para disputar o poder, tipo, ele sabe mais do que outro. Não, ele faz isso no sentido mesmo de fortalecer o conhecimento que ele tem para continuar o progresso. Ele é um bom espírito, mas ele não está tão envolvido, ele não é tão motivado pelas questões mais morais. O que vem em seguida, o de sabedoria, ele une essas duas coisas. Ele está preocupado com a questão da ciência, mas ele tem também essa bondade já também no nível maior, vamos dizer assim. E o superior, eu considero como se fosse assim, um refinamento dessa classe da terceira, né? Aliás, a terceira, que é esse de sabedoria. É como se refinasse essa moral e esse conhecimento que ele tem. É porque parece-me que é assim. Vejam como é difícil, porque é tudo nuance. Quinta classe, benévolos. Ele tem uma questão moral. É o exemplo que o Rodrigo falou, é o clássico. O interesse dele é que nós desenvolvamos o bem. Para que ele inspira bons conselhos,
eles estão preocupados com essa é a ferramenta que ele mais desenvolveu e é uma ferramenta que ele também inspira. Lembramos por que nós estamos estudando a escala espírita? Para que a gente aprenda a dialogar com os espíritos. Então você vai ter aquele espírito que ele está muito mais preocupado com as questões dos aspectos morais, os conselhos, as orientações morais. Então, é uma característica dele. Enquanto espírito, no processo, ele deve estar, digamos assim, fazendo todo o estudo que a gente entende de ciência, ele deve estar procurando se informar. Só que ele só fala sobre aquilo que ele já domina. E o aspecto que ele domina melhor é a questão dos aspectos morais. É porque senão então ele não estuda. Não, é porque ele só vai falar sobre aquilo porque, diferentemente de nós, eles não falam sobre quando não tenha muita certeza, né? Na quarta classe, olha o nome que o Kardec disse, ó, espíritos de ciência. Então, esses espíritos, eles estão preocupados em nos fazer progredir através de quê? Do raciocínio, do conhecimento, é muito mais preocupado com isso, mas é a influência sobre nós. Eu acho muito, muito pouco provável, a não ser um grupo espírita realmente assim com uma dedicação voltada para que esses espíritos da ciência, ele fosse falar nos nossos grupos espíritas, ele vai falar para quem? Eles estão muito mais preocupados em inspirar as pessoas que estão em busca dos tratamentos médicos, das curas. Isso que a humanidade precisa trabalhar, essa relação. Hã? Não, eu de ciência não. Eu estou falando de ciência, ele está muito mais preocupado com isso, quando ele diz, né? Agora, se você tem um grupo de espíritas dedicado a essas questões, aí vão vir espíritos. Eu estou dizendo que a gente não. Vão vir esses espíritos falar com este grupo. Como nós não estamos nos dedicando a isso, é menos comum que estes espíritos apareçam. Eles se comuniquem, né? É bem menos comum. A sabedoria, aí que é o que eu acho que é o grande nó da questão que o Eudes coloca, né? Porque quando ele diz assim, ó, o espírito de sabedoria, as qualidades morais da ordem mais elevada são os que caracteriza. Sem possuir os ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízos retos sobre os homens e as coisas. Ele tem veja assim, ele é capaz de fazer mais juízo, porque ele trabalha mais julgamentos, ele trabalha muito o aspecto da justiça. Porque trabalhar a justiça, gente, é um aspecto muito difícil. Tem uma comunicaçãozinha curta que não lembro, não sei se o Rodrigo lembra, que é uma comunicação que está assinada Erasto, quando ele diz que para nós o amor é até mais fácil, porque a gente já sabe o que é amar e ser amado. O problema é a justiça. Aí ele diz que para nós, justo é o que nos agrada, injusto o que nos desagrada. Então nós temos uma dificuldade na justiça. É muito difícil essa questão da justiça. Veja como as saídas do espírito, as saídas do espírito puro, aí você já entraria na categoria de Jesus, que também ele já passou, né? Ele já engloba esse aspecto, que é o fazer o juízo justo. Mas veja, quando vão apedrejar a mulher chamada adúltera, o que é que Jesus diz? Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha o refinamento de justiça. Aquele que não tiver pecado,
que atire a primeira pedra. E é importante a gente lembrar que ainda mais porque era um julgamento baseado em usos e costumes, e era um julgamento moral, né? Que a gente não sabe nem ainda o que é do que é o adúltero ali, né? Então, quando ele diz isso, vocês estão vendo que ele não está dizendo que não se deva apedrejar. Ele está dizendo, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que é que acontece? Todo mundo se afasta. Quem fica? Ele e a mulher. Jesus tinha pecado? Ele tinha direito de pegar a pedra e jogar, não teria? Porque o que foi que ele disse? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te condenavam? Né? Mexe, vai embora. Eu não te condenarei. Vai, não volte mais a pecar. Porque ele também, o aspecto da caridade chamada indulgência. Ele entendeu todo o processo. Isso, por exemplo, a nossa justiça não pega. A justiça humana não consegue pegar. Porque a justiça de Deus sempre se faz. A dos homens está sempre por fazer. A nossa justiça, ela tenta se aproximar da justiça divina. Mas ela é um ensaio muito... Mas ainda é melhor ter a justiça do que não ter, né? Porque às vezes a gente fica desesperado porque a nossa justiça não é justa, mas ainda é melhor tê-la do que ter o contrário, que é uma barbárie total, né? Do que uma barbárie total. Por isso que a gente nunca pode abrir mão da justiça. Nunca pode. Mesmo aquém do que ela deva ser. Ainda é melhor tê-la, algum resguardo, né? E aí, a justiça, para nós, é muito difícil de sair dos chamados dilemas morais. Né? Ele sempre quer falar, eu sei. Mas veja, o que ele está dizendo, que a sabedoria está vinculado a esse juízo sobre os homens e as coisas. Então, os espíritos, quando falam sobre isso, ele já vai dizer assim, olha, a sabedoria dele não é pelo conhecimento, é sobre a apreciação das coisas, é sobre fazer comentários realmente justos. Aí você diz assim, olha, é justo o que esse espírito diz. E no final, que são os chamados espíritos superiores, que eles reuniriam todas essas abordagens, né? Da moral, tanto a abordagem, essa preocupação com a ciência, com esse aspecto de desenvolvimento da ciência, como conseguiria fazer um justo valor sobre as coisas. Então, ele junta todos esses aspectos, né? Então, assim a gente vai entendendo um pouco melhor. Mas aí você vai ver que, no nosso caso, normalmente o que pega é as questões morais. O que pega é as questões morais. Por isso que os espíritos estão há muito tempo falando de quê? Do combate do orgulho e do egoísmo. Ele não vai nem chegar para a gente para falar de outros aspectos, porque muitas pessoas ficam dizendo assim, não, olha, tantas coisas que o espiritismo já poderia estar em grupos que se propusesse com seriedade, estudando alguns aspectos, a questão do autismo, como compreender. A gente poderia fazer avanços, mas às vezes a gente não avança porque a gente ainda está tendo que combater o milindre dentro do grupo. Aí os espíritos têm que vir para nos dizer, tenham humildade, tenham não sei o quê. Como é que a gente uma apreciação, submeter. Por isso que a gente não consegue avançar. Vai lá, Rodrigo. Fala. Serei breve. É isso, porque o que me parece é assim, é que essas classes, elas não se justapõem, sabe? Embora elas sejam nuances, embora elas sejam didáticas, é bem importante que a gente perceba que elas são distintas, né? É isso. A sabedoria
ela não resolverá todos os problemas. Eu posso dar um exemplo simples para vocês. Veja bem, isso pode servir para nós, para que a gente possa entender por que todas essas qualidades precisam ser adquiridas em perfeita harmonia para o progresso. Por que não basta só um lado, né? Vamos imaginar que você chega em casa e você procura exercer as suas virtudes diariamente e você ama a sua filha. Aí a sua filha passa mal, engasgada com um negócio. Toda a sua sabedoria do mundo não será suficiente para salvá-la. Você precisa da ciência para lhe ajudar. Então, esse é o ponto. Claro, os espíritos de sabedoria, eles são dotados de uma capacidade intelectual, mas não é a capacidade intelectual dos espíritos de ciência. É a capacidade intelectual que lhe permite fazer um juízo reto, um bom julgamento sobre as coisas. Claro, porque eles dominam os meios para se atingir os fins. Então, é bem importante a gente perceber essa nuance, porque senão a gente tem uma noção incompleta do progresso, sabe? E a gente vai precisar de todas essas qualidades. Desejar apenas o bem, sem nenhuma mescla das más paixões. Buscar desenvolver a nossa inteligência, a construção do conhecimento. Buscar os meios para se atingir os fins. E reunir isso tudo vamos dizer assim, com harmonia absoluta. Isso é o espírito superior. Coitado do Rodrigo, foi jogado fora agora. Foi muito difícil ver isso. Deixa eu ver, vamos para os espíritos puros, classe única. Segue. Primeira ordem, bem resumidinho, ó. Influência da matéria. A gente sempre diz, né? Ó, no francês é mais fácil entender, porque no português o Guilherme Ribeiro usou como portuguesa, que é o substantivo primeiro e o adjetivo depois. Mas o nome disso aqui no francês é puro espírito. Espírito. Como a gente entende, né? Puro espírito. Zero matéria. É puro espírito, tá? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das ordens. Meus amigos, olha o que é isso aqui, ó. Superioridade moral e intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E entre os espíritos puros, parece-me, pelo que está escrito aqui, que também tem gradação entre os espíritos puros. Mas se eu não consigo definir nem a diferença entre a sabedoria, benevolência e tudo, como é que eu vou saber gradação entre espíritos puros? Nem pensemos. Não dá para a gente nem imaginar, porque eles estão completamente longe daquilo que a gente conhece. A gente conhece os espíritos imperfeitos e os espíritos bons. E a segunda ordem, né? Dos bons. Por quê? Porque a gente faz analogia conosco. Puro espírito, esquece. Não dá, porque classe 1, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Os imperfeitos sofrem o quê? Provas e expiações. Os espíritos da segunda ordem sofrem as provas. Não estando mais reencarnação em uma vida eterna no seio de Deus.
Por que eles não estão mais sujeitos à reencarnação? Muita gente, a gente confunde muito. Por isso que eu digo, o espiritismo tem que ser lido com cuidado. Tem muita gente que confunde encarnação com reencarnação. A reencarnação é encarnar, é estar no corpo. Quando o espírito entra no corpo, está encarnado. Na nossa primeira encarnação, a gente encarnou. Nas encarnações que a gente ainda não tinha subsequentes, já são reencarnações. Porque a reencarnação é uma lei e a reencarnação nasce da necessidade do aprendizado. A gente reencarna para duas coisas, para ser provado e para expiar. A gente reencarna para ser provado, né, para aprender, provado é no sentido do aprendizado, e para expiar. É para isso que a gente reencarna. O Espírito puro, como Jesus, quando ele veio para a Terra, ele não reencarnou, ele encarnou. Ele esteve na carne, mas ele não reencarnou, porque reencarnar pressupõe o quê? Aprender ou expiar. Reencarnar é isso. A reencarnação é para o aprendizado ou para a expiação. Então, nos encarnou entre nós. Ele não reencarnou. Ele encarnou. Sim, sim. E aí, muitas pessoas, a gente diz assim, Jesus é o Espírito puro. Aí muitas pessoas ficam muito preocupadas com isso. Não, existem outros espíritos superiores que encarnaram na Terra. Claro, ninguém está diminuindo isso não, mas você pensa do ponto de vista educativo, se você pensa numa escola, você não precisaria de mais espíritos puros. Tá bom, porque nos ensina o essencial. E o que ele nos trouxe, que é o amor ao próximo e ao perdão, e o perdão, por exemplo, ele inaugura algo muito... se vocês olharem a história, né, Jesus, ele inaugurou, ninguém tinha antes dele pensado nesse amor que se chama ágape, caritas, que inclui até amar aos inimigos. É novidade, foi Jesus quem trouxe para o mundo. Ninguém tinha pensado no amor aos inimigos. Então, ele traz isso, e essa questão do perdão, uma novidade que Jesus traz é a ideia de Deus Pai. Isso é muito importante, porque Deus nos torna todos irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. A relação que ele tem com o diferente é muito interessante. O respeito que ele tem pelos cismáticos, né, pelos samaritanos. É que a gente às vezes não sabe, gente, samaritano era muito mal visto. O samaritano era muito, muito, assim, sabe? Não. Sim, não, e tem algumas coisas assim, o modo como ele não despreza, mas ele modifica. Jesus ele nos ensina uma coisa muito interessante, que é releia as coisas. O importante é o modo como você relê as questões. É tão que somos de uma matriz cristã. Nós temos que, por exemplo, o que é que você faz com o Velho Testamento? Não pode ler o Velho Testamento como um judeu. Ele não pode ler assim. O Velho Testamento tem que trouxe uma lente nova, você lê, olha só. A ler, aí o que é que você faz? Você vai ter que produzir o amor ao próximo em todo o Velho Testamento, que ele não tinha, ou que estava escondido. Você vai ter que reconhecer o Deus amor em todo o Velho Testamento, que às vezes não aparecia. Então, é um espírito puro que vem encarna para nos ensinar, nos dá uma proposta que nos cabe agora o quê? Fazer essa proposta frutificar.
fazer a proposta dar certo. Até lá, eu preciso de outro espírito puro para dizer o quê? Pensemos. O que é que um espírito puro poderia vir dizer hoje? Ele vai dizer o quê? Amém, vocês estão errados. Já não deu certo. A gente já sabe que não deu certo. Não tem o que dizer. Não tem o que a gente precisa é aplicar. A mesma coisa você faz quando... Como é que você lê agora nós somos espíritas. Cuidado, a gente tem que ter esse mesmo cuidado. Nós não podemos ficar presos ao Velho Testamento. Nós não podemos ficar presos ao Novo Testamento. Não é assim. Você tem que ler a partir da lente que o Espiritismo te deu. O Espiritismo dá uma lente, você lê e diz assim, ó, os espíritos aqui, olha a influência, olha todos os conceitos juntos, eles nos ensinam. Você tem que ler, porque senão o espírita está cometendo um equívoco, que é ficar fazendo estudos do Velho Testamento. Do Novo Testamento, pode fazer não sei o quê, não tem nenhum problema, desde que a lente espírita esteja nos olhos. Ele tem que ler de acordo com o Espiritismo. Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você pega a lente e coloca. Para quê? O que é que o Kardec está nos ensinando? Para que a gente não caia na discussão do que a gente não pode responder. Do que vai ficar esse debate. Jesus casou ou não casou com Madalena? Para nós isso é indiferente, não tem nenhum ponto. Se ele tiver casado, vai mudar alguma coisa? Essa questão é uma questão muito assim, você vai se perder. O Kardec proíbe falar sobre essas coisas na sociedade. Falou de religião, ele corta na hora. Tem uma cena, quando vocês começarem a ler os boletins, tem uma cena que eu acho maravilhosa. O rapaz disse assim, olha, começa a falar um espírito deu uma comunicação sobre um dogma da Igreja Católica vinculado a Maria, né? Quando ele começou a ler, o Kardec disse, para, a gente não discute esse assunto. Aí ele diz assim, não, nós estamos... Mas o espírito está dando uma nova abordagem. Daqui, pare. Nós não vamos discutir, porque essa nova abordagem vai ferir a crença do outro. Não tem por que uma nova abordagem para nós. Deixa ele. Porque uma nova abordagem parte do pressuposto que os outros estão errados. Ou seja, dogma de religião ninguém toca. Cada um vive o seu dogma e é feliz com ele do jeito que for. Se você não tiver bom, se você não aceita esse dogma, ok, então nós não discutimos. Então tem que ter muito cuidado para a gente não estar trazendo os dogmas de outras religiões que o Kardec proibia. Aí ele diz, o médium nunca mais apareceu. Mas ele sabia que não se falava sobre dogma, não se tocava nos dogmas das outras religiões. Não se tocava, não se falava de maneira nenhuma. Mas a gente quer... Esse é o espírito puro, goza de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, a vida eterna no seio de Deus, está entendendo? Por que é que eles vivem a vida eterna no seio de Deus? Porque o espírito puro, ele tem uma faculdade, ver Deus. Só espírito puro vê Deus. Jesus via Deus. Espírito puro não tem anjo da guarda. É o único que não tem anjo da guarda. Por quê? Porque se ele vê Deus, a quem é que ele vai pedir conselho? Não faz sentido. O anjo da guarda é o intermediário entre os homens e Deus. O espírito puro vê Deus. Aí você vai entender o que é que Paulo diz. Agora vemos em parte, mas então veremos face a face. Só espírito puro vê Deus. Aí você vai ter que fazer as leituras. Quando Deus se apresenta para Moisés, a sarça flamejante, ardente, né? E Moisés tem que se virar. Ele não consegue ver de frente. Quando no batismo de João Batista batiza João, há uma aparição, que é descrito como aparição
da divindade, quando João Batista batiza Jesus, Deus se manifesta e Jesus olha para ele. Claro que a gente vai ter que entender tudo de forma simbólica, mas você está vendo o Espírito puro? Pode sim olhar, pode sim ver a Deus, porque o Espírito puro vê Deus. E o Espírito, Jesus está sempre orando. E ele subiu na montanha e foi orar, e ele subiu no barco e foi orar, e ele subiu na casinha, porque eu sempre digo, Santa é a sogra de Pedro. Gente, o que acontecia na casa daquela mulher, pelo amor de Deus, era cheio de gente, furaram o teto da mulher, arrancaram o teto da mulher para descer uma pessoa. Então, essa é uma santa, né? E Jesus estava lá em cima orando. Por quê? Porque ver Deus é orar. Qual é a felicidade? Orar. Por isso ele se alimentava. É isso. Aí você vai querer entender isso. A nossa oração, a gente esquece e dorme. A gente dorme no meio da oração. Agora, duvido que alguém durma no meio do almoço, almoçando e dormindo. Não, a gente acorda. Você desperta porque sentiu o cheiro da comida, né? Você acorda. Então, ele se alimenta da oração. É o alimento, vive no seio de Deus. Ele Então, quando você vê a proposta de Jesus, não é o amor ao próximo, não é para cuidar para cuidar, harmonizar o nosso planeta inteiro. É uma proposta para o planeta, não é para uma localidade, não é para um ponto, é para buscar essa harmonia. Claro que nós vamos respeitar as diferenças. Não entenderam? É assim, não é que todo mundo vai ter que frequentar determinado culto, não. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, aquele que vier ao Pai terá que vir por mim. O que ele está querendo dizer é essa proposta do perdão, do amor ao próximo. É essa proposta. Só que a gente entendeu de forma muito particular. Então tem que ser desse jeito, do culto. E aí, porque quem criou o reino de Deus está dentro de vós. Não tem um culto, né? Então, a proposta cristã, a proposta espírita, ela é uma do nosso próximo encontro sábado, do tratamento espiritual de sábado, que muitas vezes a gente não entende, que é da simplicidade de coração. O cristão é simples de coração e a gente não entende o que é essa simplicidade, nem a pureza. Simplicidade e pureza de coração a gente não entende. E aí a gente vai continuar na semana que vem, tá bom? Não vou mais nem passar a palavra porque a gente já estourou a hora aqui. Já não sou espírito. Bom, eu queria eu vou só pedir para encerrar, né? Para o Felipe encerrar. Deixa ele fazer aquele encerramento. Pronto, Felipe.